Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, hoje, pela graça de Deus, reunidos mais uma vez em torno do pão da palavra. Hoje, sábado, dedicado à Santíssima Virgem Maria, às vezes celebrarmos a festa da Senhora de Aparecida. Hoje coloquei uma imagem aqui, me acompanha já há muitos anos, honrando a Santíssima Virgem Maria, a Senhora de Aparecida. Hoje peçamos a intercessão dela, para que a palavra possa produzir em nós fruto de conversão, e nós possamos também, a exemplo dela, ouvir e guardar no coração. O Evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 11, versículos 27 e 28. Lucas 11, 27 e 28. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus assim falava, uma mulher levantou a voz do meio da multidão e lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe, os seios que te amamentaram. Ele respondeu: Bem-aventurados antes os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, Jesus coloca uma outra bem-aventurança aqui daquelas conhecidas em Mateus, né? De que bem-aventurado aquele que ouve a palavra e guarda. Aí Maria é exemplo, fiel. Maria é aquela que ouviu em plenitude a palavra, ouviu, guardou no coração e colocou em prática. Então ela é a bem-aventurada por excelência, por excelência. Aqui Jesus não está diminuindo Maria em nada, pelo contrário, está elevando cada vez mais a sua mãe, porque não tem discussão, né? Ninguém ouviu melhor a palavra e guardou no coração como ela. Como lá nós vimos em Lucas, no capítulo 2, versículo 51, quando também Lucas lá faz questão de colocar lá, Lucas capítulo 2, versículo 51, quando perca o reencontro do menino Jesus no templo, não é? Quando ele diz que Maria, sua mãe, guardava todos esses acontecimentos em seu coração. Maria guardava o que Deus falava com ela através de palavras e acontecimentos. Maria guardava sempre a palavra no seu coração. Mas veja bem, queria partilhar hoje sobre esse ouvir e guardar, ouvir. Como nós estamos precisando ouvir melhor a palavra de Deus. Mais de 1.500 vezes a Sagrada Escritura usa esse termo ouvir ou algo semelhante, para nos falar da importância de ouvir a palavra de Deus. É o chamar Israel, né? Deuteronômio capítulo 5, versículo 1, também no 4, no 6, usa muito essa expressão de ouve Israel. Ouvir, Deus chama atenção, escuta, escuta. No Salmo 94, o Senhor até reclama, não é? Vamos dizer assim, Salmo 94, versículo 8, quando ele diz assim: Oxalá ouvisses hoje a voz do Senhor. Porque se tem uma coisa que hoje nós estamos precisando é ouvir. Salmo 95, Ave Maria 94. Se ouvisseis hoje a sua voz, não endureçais vossos corações como Meriba, como o dia de Massa no deserto, quando vossos pais me provocaram, puseram-me à prova. Se ouvisse, não endureçais vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Ouvir, escutar a voz do Senhor que nos fala. É assim que nós podemos levar uma vida mais santa, mais justa. O Salmo 119 diz: como um jovem pode guardar sua vida pura? Ouvindo a voz do Senhor. Ouvindo, meditando a palavra, meditar, ouvir, guardar no coração. Precisamos mais do que nunca isso. Mas como nós devemos ouvir essa palavra? Ouvir a palavra mesmo, na Bíblia, ler a palavra. Já falei isso aqui algumas vezes, e sempre a igreja nos exorta a ouvir a palavra, a ler a palavra, a contemplar. Por isso a igreja nos apresenta uma leitura diária, uma leitura do Antigo Testamento, o Novo Testamento e o Evangelho diário, e um salmo. Todos os dias a igreja nos apresenta a sua liturgia isso. Por que ela apresenta isso para nós? Dada a importância que é nós meditarmos
a palavra, ouvir essa palavra. Ouvir, deixar Deus falar. Nós pegamos lá a anunciação do anjo, a Santíssima Virgem Maria, Lucas capítulo 1, nós vamos ver lá que o anjo fala muito, Maria fala pouco. Maria escuta. Depois que o anjo fala para ela do plano de Deus, ela diz, mas como se fará isso? Não conheço o homem. De novo ela silencia. E escuta, o anjo fala, explica. No final ela fala o quê? Eis aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a sua palavra. Como dar uma resposta se eu não escuto? Precisamos ouvir a palavra de Deus. Lá em Apocalipse, no capítulo 2 e 3, as 7 igrejas, quando João escreve as 7 igrejas, é o único lugar em que Jesus manda escrever é no livro do Apocalipse. É o único livro que o Senhor manda escrever. Nas cartas, na leitura, quando João vai escrever as 7 igrejas, não é? 7 igrejas, ele diz assim, escreve. Depois, no final, escuta, presta atenção. Capítulo 2 do livro do Apocalipse. Ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve. Ao anjo que está em Esmirna, escreve. Em Pérgamo, escreve. Em Tiatira, escreve. Ele vai falando, escreve. Mas no final de cada carta, termina assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Também a Esmirna, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Em todas elas. No versículo 17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Em Tiatira, a mesma coisa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, à igreja. Também no capítulo 3, a igreja de Sardes, quem tem ouvidos, ouça. Também a Filadélfia, quem tem ouvidos, ouça. Também a igreja de Laodiceia, quem tem ouvidos, ouça. Veja bem, o Senhor manda escrever, escreve, depois no final diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Meu irmão, como nós precisamos aprender a ouvir a palavra, ouvir o que Deus nos fala. Ouvir, porque ouvindo, vamos guardando. Na Bíblia nós vamos ouvindo aqui a mesma, sempre nós vamos aprendendo a guardar no coração, mas se nós não ouvimos, ouvir através dos ouvidos, mesmo da pregação, a fé ainda pelos ouvidos. Então eu escuto, mas também eu escuto na Bíblia, porque eu escuto o Senhor que me fala lendo, Ele fala comigo, eu escuto. Aprender a ouvir. Mas São Tiago nos ensina como devemos ouvir, a exemplo de Maria. Quando Maria ouviu o anjo, ela meditou, ouviu, no final ela deu uma resposta. Eis aqui a escrava do Senhor. E logo depois, Lucas nos mostra ela indo às pressas à casa de Isabel, porque ela ouviu realmente. Então ela começa a praticar aquilo que ela ouviu. Por isso nós encontramos Maria lá em Caná, encontramos Maria aos pés da cruz, encontramos Maria lá em Pentecostes, porque ela ouviu, guardou e viveu. Guardar e viver, mesmo sentido na Sagrada Escritura. E aí Tiago nos ensina como devemos ouvir. Lá no capítulo 1 de Tiago, ele diz assim, sede praticantes, não meros ouvintes. Ou seja, não posso ouvir como hoje, devido aos meios de comunicações, que é uma bênção, graças a Deus, mas pode ser um mal, porque ouvimos demais. Conversando e ouvindo o telefone, na rua eu ouvindo o telefone, mas ouvimos muito barulho, mas não guardamos nada. Com a televisão ligada, ouvindo o telefone ao mesmo tempo, não guarda. É preciso ouvir com zelo, parar para ouvir. É claro, podemos ouvir uma pregação, estamos no ônibus, trabalhando, claro, isso é bom. Devemos fazer, mas é preciso também ter momentos de ouvir com calma, silenciar tudo para ouvir. Com Maria lá com o anjo. Maria estava só. Seja num quarto, numa sala, mas estava ela
sozinha, quando o anjo lhe visitou. É assim que eu escuto. A palavra eu preciso tirar um tempo. Ouvir. Ouvir. Então Tiago diz: sede praticantes da palavra, não meros ouvintes, enganando-os a vós mesmos. Com efeito, aquele que ouve a palavra e não põe em prática é semelhante a alguém que observa o seu rosto no espelho. Apenas se observou, sai e logo se esquece de como era a sua aparência. Aquele, porém, que se debruça sobre a lei perfeita, que é a lei da liberdade, e nela persevera, não como ouvinte distraído, mas praticando o que ela ordena, será feliz naquilo que faz. Então eu preciso ouvir, não como ouvinte distraído, mas eu preciso ouvir praticando. Ouvir praticando. O Senhor que fala comigo do amor, da partilha, da misericórdia, da paciência, da humildade, do servir ao irmão, da vida de oração, ouvir praticando. Talvez você escuta pregações todos os dias, até hoje não reservou um tempo para você ler a Bíblia, para você escutar Deus na Sagrada Escritura. É preciso fazer isso, meu irmão. E aí eu preciso ler toda a Sagrada Escritura. E aqueles que gostam muito do Antigo Testamento, ou aqueles que escutam muito o Antigo Testamento, é preciso ler. Como que eu leio a Bíblia? Como que eu escuto? Escutar a Bíblia, ler a Bíblia é ler Jesus, é ouvir Jesus. Em Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 17, Jesus começa, versículo 21, ele começa a dizer assim: ouviste que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Então, versículo 20, com relação ao homicídio, ao adultério, a repudiar a esposa, olho por olho, a não jurar, o amor aos inimigos, ele vai dizendo: ouviste que foi dito, eu, porém, vos digo. Para mim, para você, podemos dizer assim hoje: você ouviu muita coisa da sua vida. Ouviu isso, aquela pessoa, ouviu tais livros, ouviu os professores da faculdade, ouviu novelas. Então Jesus diz assim: eu, porém, vos digo. É hora de ouvir Jesus. Você pode ter ouvido muitas pessoas e muitas coisas, muitas músicas profanas, muitos artistas já deram um palpite da sua vida, muitos maus conselhos, muitos traumas você traz, porque de coisas que você já ouviu, que nós já ouvimos. Mas hoje, Jesus quer dizer para mim e para você: eu, porém, vos digo. Ouçamos então aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Ouçamos o Senhor, ouçamos a sua palavra. Com Maria, como a Virgem Senhora de Aparecida, a nossa Santíssima Virgem Maria, que ouviu e guardou no coração. Não como um ouvinte distraída, mas ela ouviu, respondeu com a vida. Vamos ter, Senhor, a graça de ouvir a palavra. Ouvir mesmo, escutar, ao escutar no coração. E que o Senhor nos dê a graça de dar uma resposta com o coração, com a vida, com as atitudes. Que a Virgem Maria nos ajude a ouvir e guardar no coração a palavra de Deus, a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele nos diz, como Ele mesmo disse: eu, porém, vos digo. Que o Senhor nosso Deus, o Deus Espírito Santo, para que nós possamos ouvir e guardar a palavra. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Se você tem gostado dos nossos vídeos, divulgue. Ajude a evangelizar, dê um like aí, tá bom? Eu quero dizer a você uma coisa que eu falo todo dia na minha oração, da manhã, durante a minha oração. Eu falo com ele: Senhor Jesus, minha casa, tua casa. Sempre falo com ele: Jesus, minha casa, tua casa, minha casa, sua casa, fica na minha casa. Para que nós possamos ficar também contigo. Faça esse exercício todos os dias. Jesus, minha casa, tua casa. Faça com Maria também. Maria, minha casa, tua casa. Deus abençoe e te guarde. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada.